Queridos, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 21 ao versículo 23. João 21. Os pais mais atentos me lembraram. Agora as crianças estão dispensadas, então, para receber uma palavra adequada a elas, departamento infantil. Então, o Irão Massa, nosso diácono Irão Massa, nos ajude, então, por favor, na condução das crianças. Vão em paz, que Deus os abençoe. E obrigado pela lembrança. Novamente, então, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 21 ao 23. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo e até que eu volte, o que lhe importa? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, lida a sua palavra, fala ao nosso coração. Nós não queremos apenas aquilo que está escrito, nós queremos saber o que o Senhor tem para nós, especificamente na vida de cada um aqui. Aplica essa palavra no nosso coração, confronta a nossa alma, conforta o nosso espírito, nos conforma segundo o teu querer, segundo o Senhor Jesus. Nós queremos estar à altura do Senhor cada dia. Sabemos que isso é impossível, mas essa é a nossa meta, esse é o nosso foco. Ministra no nosso coração e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus nessa tarefa. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Qual matéria vai ter hoje no Fantástico? Eu não assisti nenhuma propaganda do Fantástico, mas eu sei que um assunto vai ser recorrente: crise. E nós temos ouvido tanto essa palavra, né? Ela tem sido tão presente no nosso dia a dia. Nós ligamos a TV, crise. Nós estamos à mesa com os nossos familiares, crise. Nós vamos ao jornal, crise. Nós vamos à igreja, falamos de crise. E está tão comum que essa palavra tem perdido um pouco da sua força e nós estamos acostumando nesse meio. Nós estamos, então, durante muito tempo, ouvindo essa palavra e nós nos fazemos uma pergunta: de quem é a culpa dessa crise? Quem é o culpado? Quem nós podemos, então, apontar o dedo e falar: você é o culpado dessa crise? Eu sei que o meu coração e o seu coração vive tentando achar quem são os culpados. Talvez não seja apenas um, mas o nosso coração se ocupa muito, diariamente, para saber de onde essa crise veio. Quem é que foi o culpado dela ser instalada e dela estar batendo na minha porta diariamente? Isso nos pega diariamente e tem afligido o nosso coração. Mas fato é que essa crise é real. Eu tenho sentido ela na minha vida e eu creio que vocês também. Isso nos aflige demais. Ela tem sido ampla, ela tem batido a nossa porta, ela tem esvaziado os nossos bolsos, ela tem afligido a nossa alma, e nós não temos apenas um motivo de crise, que a primeira palavra que vem a nós é a crise econômica. Não. Muitas áreas têm sido crise econômica, institucional, moral, da violência, crise familiar. Tudo isso tem nos afligido e tem batido a nossa porta. Mas quem que é o culpado? Quem que a gente pode apontar o dedo então e falar: foi por causa de você que eu estou sofrendo isso? E eu volto ao texto. No contexto que nós lemos aqui, nós já sabemos. Jesus tinha acabado de ser ressurreto, tinha ressuscitado dos mortos, e ele teve então com os seus discípulos, bem à margem do mar da Galileia, e numa reunião, ele confronta o coração de Pedro. Sempre Pedro. Pedro mais ousado, sempre com a resposta pronta. E nós sabemos 3 pontos que marcou a vida e a história de Pedro. A primeira, na Santa Ceia,
o Senhor Jesus fala que dentre vocês, alguém vai me negar. E ele, de bate-pronto, fala, Senhor, eu nunca te negarei. O segundo ponto da vida dele, ele nega. Ele não nega apenas uma vez, ele nega 3 vezes. E a Bíblia nos relata que na terceira vez, o galo cantou e ele falou, esse é o momento de que eu falei que não faria. E ele sentiu que ele tinha feito, ele tinha pecado contra o Senhor. E ele não tinha negado apenas uma vez. 3 vezes ele tinha a oportunidade de confessar ao Senhor Jesus e ele não o fez. Mas a história de Pedro não acaba aqui. Um pouquinho antes da passagem que nós lemos, o Senhor Jesus dá uma reviravolta na vida dele. E ele dá a oportunidade de Pedro confessar o seu amor a ele. E ele não faz apenas uma pergunta, ele faz 3. Pedro, tu me amas? E Pedro fala prontamente, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, não satisfeito com a sua resposta, pergunta mais uma vez, Pedro, você me ama? Pedro ficou um pouquinho indignado. Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta mais uma vez. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele entristeceu o seu coração. Ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E nesse contexto, nós sabemos que, primeiro, as 2 primeiras perguntas, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Você tem um amor ágape por mim? Você realmente reconhece que eu sou o seu Deus e você daria a sua vida por mim? E ele prontamente fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Dita as 2 vezes, então, Jesus fala, pronto, você está qualificado para entrar para o meu time. Vou fazer uma terceira pergunta. Filéu, você me ama como irmão? Como amigo? Eu posso te trazer para o meu ciclo de amizade? Então você pode dedicar a sua vida a mim e ser meu companheiro de luta? Eu posso te arregimentar para o meu exército? Ele fala, o Senhor sabe que pode. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro é esse personagem icônico. Muitas vezes parecido comigo e contigo. Porque aqui nós levantamos a mão, nós estamos num ambiente seguro, e nós falamos, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. E na segunda-feira, nós perguntamos, Senhor, cadê o meu amor? Eu preciso encontrar esse amor. Eu preciso trazer ele de forma prática. Então, muitas vezes, essa situação de Pedro é o que acomete o meu e o seu coração. Nós somos confrontados não apenas a confessar o Senhor com a boca. Esse é o cristianismo verdadeiro. Mas os nossos pés, as nossas mãos, o nosso coração deve designar esse amor ao Senhor. E continuando o versículo, eu queria trazer para vocês apenas uma pergunta. Edinho, projeta para a gente. Eu queria focar na resposta de Jesus sobre a pergunta de Pedro. O que te importa? O que lhe importa? Mas por que eu estou trazendo isso? Nós lemos no versículo que o contexto traz, que Pedro estava então no mar da Galileia, envolto dos discípulos, e Jesus fala com ele e fala assim, Pedro, vem cá, vamos bater um papo. Tem muita coisa que aconteceu aí no passado, nós precisamos tirar a limpo. Então vem comigo. Essa é a minha versão, não o que o texto esteja falado. E ele traz Pedro então junto a si. E ele começa então a falar sobre Pedro, e de repente algo incomoda Pedro. E ele olha para o lado, quem está do lado? João. E ele olha para Jesus e fala, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, não? João está aqui na história, está na conversa. Essa conversa não era só minha e sua. E Jesus, como Senhor de toda a situação, durante toda a história da sua vida, ele fala, Pedro, você acha que eu não estou vendo isso? E se eu quiser que ele nunca morra, o que te importa? O que te importa? E essa é a minha pergunta para vocês, e é uma pergunta para o meu coração. O que te importa? Isso evidencia o meu coração e o seu coração. O problema de Pedro estava em João. O problema sempre é o outro. E nós sabemos que existem pessoas que se dedicaram a vida inteira estudando o problema humano. Jean Paul Sartre,
tantos filósofos e psicólogos, e eles sempre estudaram qual que é o problema do homem. Mas isso nunca é o meu problema. É o problema do outro. Deixa eu ver se eu consigo estudar vocês. Deixa eu ver qual que é o problema do seu coração. Deixa eu tirar o meu coração do foco. Eu preciso estudar pessoas, não a mim. Eu não preciso me conhecer. Comigo está tudo bem. Eu preciso estudar o que há de errado com vocês à minha volta. E assim foi Hegel, Sartre, grande Freud. Então eu sei que há um problema em todo mundo. E eu preciso achar a solução. Eu sei que há algo errado. Mas em vocês, não em mim. E o foco é sempre o outro. E esses pensadores dedicaram toda a sua vida, não de entender os seus problemas, mas o problema do outro. E o convite do Evangelho e da Bíblia, para essa noite para você, é entender qual que é o seu problema. Qual o problema do seu coração? Não aquele que está do seu lado, não aquele irmão que deveria estar aqui, mas nesse domingo não está. Mas o meu e o seu coração. Qual que é o problema? E a Bíblia nos traz tantos relatos de pessoas que não identificaram que o problema é seu. O problema está em você. Abel e Caim. Nós sabemos bem a história. Abel e Caim queriam dedicar ao Senhor ofertas. Como expressão de louvor, como nós fizemos agora há pouco. Senhor, eu te amo e eu dedico ao Senhor algo. E nós sabemos que o problema de Caim foi Abel. Eu tenho que matar ele. Eu não consigo viver com ele. Ele é meu problema. Se eu matar o meu irmão, tá tudo bem. Eu soluciono o meu problema. Aconteceu isso? Não. Ele matou o seu irmão e descobriu. O problema não é ele. O problema sou eu. E a Bíblia nos traz mais uma vez. Naamã e Eliseu. Naamã era um general muito famoso. Ele era respeitado por todo Israel. E ele estava com lepra. Nós sabemos que, biblicamente, a lepra era uma doença amaldiçoada e a pessoa deveria ficar reclusa. Eu não queria ter lepra. Naamã não queria ter lepra. E ele queria ser curado. E um dia ele ficou sabendo, tem um profeta em Israel. Se você for lá, o meu Deus vai te curar. E ele ficou sabendo disso aí na casa do rei, pela governanta. E ele falou, eu vou fazer isso. Eu vou pedir para o rei permissão para que eu vá nessa terra e esse profeta vai me curar. Porque eu sou general, eu sou famoso, eu tenho posses. E para poder convalidar isso, eu vou levar toda uma comitiva. Eu vou levar vários ouros, toneladas e toneladas de ouro, para poder impressionar esse Deus e para que as pessoas vejam que eu mereço essa cura. E assim ele foi. Ao chegar em Israel, Eliseu não o recebeu. Naamã não fazia parte da agenda de Eliseu. E ele pediu para um menino ir lá e curá-lo. Entre no Rio Jordão e você será curado. Isso tomou o coração de revolta, Naamã. Naamã, como? Eu que sou tão especial e tão famoso, eu sou o grande general. Como esse profeta não vem me curar? É só fazer isso? É só entrar nessa água? Isso é muito pouco. A simplicidade confrontou o coração de Naamã. E graças a Deus que ele estava com comitiva. Porque todos os seus generais e todos aqueles submissos a ele falou, Naamã, a gente já está aqui. Não vai valer nada a gente voltar e não ter feito nada. Então entra, arrisca, tenta a sorte, vai que você seja curado. E assim ele foi. Ele entrou no Rio Jordão e foi curado. Mas o problema de Naamã não era a lepra, era o outro. Como Eliseu não pôde me curar? Como é que o profeta do Senhor não veio até mim? E a Bíblia nos traz mais uma história. Elias e Jezabel. Elias, o grande profeta do Senhor, ele tinha feito sair fogo do céu e ele confrontou 450 profetas de Baal. Algo inédito. E ele, então, foi um profeta do Senhor e corajoso. De repente, ele desfalece, porque Jezabel, ela queria matá-lo. E isso afligiu o coração dele. Homem de Deus, homem íntegro, aquele que buscava o Senhor face a face. De repente, ele temeu e ele entrou numa caverna e ficou ali, em estado depressivo. A ponto do Senhor Deus ter com ele e falar assim, Elias, o que você está fazendo aqui?
Os meus planos para você não é de você estar aqui. E Deus curou ele, tratou da sua saúde, tratou para restabelecer a sua saúde, para que ele fosse, então, confrontar aqueles que estavam contra o Deus de Israel. Da mesma forma, Herodias. Herodias, a grande mulher, temida também em Israel no Novo Testamento, teve a chance de ganhar todo o reino. Em uma festa, o Novo Testamento nos traz essa história, em momento festivo, então, de repente, o imperador fala: o que você quiser, eu te dou. Ela poderia ganhar, então, todo o reino. E ela fala: não, eu quero só uma coisa, eu quero solucionar o meu problema. Eu quero a cabeça daquele profeta que tem me acusado de incesto. Eu quero, então, a cabeça de João Batista. E ela perdeu tudo que ela poderia ter ganho pela cabeça de João Batista. E todas essas histórias, nós poderíamos relatar várias e várias. Sempre o foco é um. O outro. Não somos nós. Não somos nós. E o Senhor nos ensina a tratar em nós. E Pedro repreende Jesus. Edinho, projeta para a gente o texto, por gentileza. Vamos acompanhar a leitura, por favor. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E aqui nós estamos então no contexto de que Jesus estava ao lado de Pedro, e de repente Pedro olha para o lado e fala assim: Jesus, você não está vendo não? João está aqui do nosso lado, você não chamou ele. Continua para a gente. E Jesus dá uma lição de moral para Pedro. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Então o coração de Pedro se enche de orgulho, e ele fala assim, ele acabou de confessar Jesus durante 3 vezes, mas Pedro é Pedro, né? Assim como eu e você, nossa vida é oscilante. E Pedro foi Pedro. Fala: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo aqui não? Que Deus é esse? Que não olha o que está à sua volta. Eu não estou falando Deus que está lá em cima, não. Estou falando Deus que está aqui embaixo, que se fez carne. Está do meu lado e não está vendo que o cara está aqui tá com a gente ouvindo a nossa conversa? Deus, você é realmente soberano? Você tem todo o controle sobre tudo? E isso revela mais uma vez que o meu coração e o seu coração precisa do que Jesus nos ensina. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? E isso denota que Deus pode fazer todas as coisas. Em Cristo Jesus ele pode fazer todas as coisas. Muitas vezes nós chegamos e o Senhor fala: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo à minha volta, não? O Senhor não está vendo meu chefe? O Senhor está vendo a situação que está na minha casa? O meu casamento? Senhor, que Deus é esse? Que não tem visto o que está acontecendo na minha vida. Eu tenho orado, eu tenho dizimado, eu tenho buscado o Senhor, mas o Senhor não escuta. O Senhor está com os olhos tampados? Seus ouvidos estão tampados? Como é que você não vê a situação que está à minha volta? Salmo 73, versículo 3 ao 6, diz assim: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Todos estão livres dos seus fardos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Como está seu vizinho? Como é que está seu colega de trabalho? Quem está aqueles que não creem em Jesus? Faça uma análise. Agora faça uma análise daqueles que você tem olhado e colocado o seu foco e o seu coração. Senhor, vamos conversar aqui. E esse tanto de gente trocando de carro? E o meu mal dou conta de abastecer. Senhor, o ímpio só prospera. Senhor, eu queria ter o dinheiro do Lula. Senhor, por que tanta gente rouba e o Senhor não faz nada? Parece que o Senhor está com os olhos tampados? O que está acontecendo à sua volta? Eu acho que eu preciso bater um papo com Deus. Eu preciso ensinar ele um pouquinho, porque parece que ele está muito à margem dessa situação. E muitas vezes é assim que o meu coração e o seu coração faz. E aqui o salmista, ele chama o Senhor e fala: Senhor, eu tenho visto todos esses reinos, eles têm prosperado. Olha para a nação de Israel, porque tem sido muito desigual. Esse jugo tem sido desigual. E algo que acalma o meu coração e o seu coração: a história não acabou.
Salmo 37, versículo 35 diz: vi o homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu. E não existia mais, embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. A justiça e juízo de Deus ainda não está manifesta totalmente nessa terra. A nossa justiça só será plena quando Jesus nos chamar ou ele voltar. Onde está o seu coração? Onde tem sido os seus olhos? Onde você tem fitado os seus olhos? Quem você tem invejado? Quem tem sido o seu espelho? Quem é que você tem colocado a sua confiança e você tem olhado para aquela pessoa e falado assim, eu quero ser desse jeito? Aqui o salmista nos mostra que muitas vezes o meu coração e o seu coração é tomado dessa santa inveja, de que o próspero é o ímpio. E isso aflige tanto o meu coração. Mais uma vez, Adim, o texto. Volta um. Isso, por favor. Foi por isso que lhe espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte. Pedro, o que te importa? Pedro, você não entendeu que esse assunto não é seu? Você não entendeu que isso é alçada minha como Senhor? E aqui a expressão, o que te importa, e por isso ela está na tela para a gente pensar, é muito séria. Quando Judas foi vender Jesus, e ele se sentiu arrependido, e sentiu remorso, na verdade, por ter vendido Jesus, e ele tentou então devolver aquelas 30 moedas de prata. Os fariseus e mestres da lei falou a mesma coisa, usou a mesma expressão. O que te importa? O que te importa? O que eu tenho a ver com isso? Se você vendeu, é problema seu. Se ele era sangue justo, é problema seu. Não sou eu. E a expressão grega aqui é tiprosê. Tiprosê. E eu com isso? Não, foi você quem fez. Não foi eu quem vendi. Eu não tenho sobre as minhas mãos esse sangue inocente. Da mesma forma, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tiprosê. Tiprosê. O que você tem a ver com isso? O que isso te importa? Isso não é assunto seu, você não tem que se ocupar disso. E Pedro, ele pede para Pedro: o que você tem a ver com isso? Foca naquilo que é importante. Segue-me. Aqui Jesus então traz ao nosso coração 2 ensinamentos, através de toda a Bíblia. Quando eu olhar para o meu irmão, eu preciso ter 2 posturas para ele. Agora você pode olhar para o lado. Amor e compaixão. Se for para outro motivo, nosso foco é reto, é na cruz. Foco e compaixão. E a palavra nos diz que o amor, o outro tem que ser o nosso instrumento de amor. No outro, então, eu consigo então demonstrar o meu amor ao Senhor. O meu relacionamento com o outro deve ser pautado no amor. Meu maior atitude de testemunho cristão é quando eu amo meu irmão. Se vocês não amam o seu irmão que você vê, quanto mais a Deus que vocês não veem. A Bíblia nos exorta quanto a isso. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Qual tem sido a nossa postura com o irmão? Muitas vezes a minha postura e a sua postura é de julgamento. Como nós gostamos de julgar as pessoas? Como nós gostamos de olhar para o meu irmão e falar: ainda bem que eu não sou assim. Ainda bem que esse pecado eu não tenho. Sobre mim não tem essa culpa. Quanto mais nós deveríamos ter sobre o irmão? Amor. Eu sei o que ele tem sofrido. Eu sei que esse pecado não tem feito bem para ele. E por isso eu vou orar por ele, para que Deus opere com graça e poder, para que livre dele desse pecado, desse vício, desse erro, desse dolo. E a segunda, compaixão. Muitos especialistas, já que o tema é crise, têm nos ensinado de que crise é um período de oportunidade. Muitos especialistas, então, em economia e também de negócios, têm falado que o ambiente perfeito
para que a pessoa mostre os seus talentos, é a crise. E nós, como cristãos, entendemos da mesma forma. Na crise, nós temos a oportunidade de mostrar o Evangelho. Quantas pessoas nós temos à nossa volta que têm tido seus casamentos destruídos, as suas vidas ceifadas por vícios, a ética e a moral têm sido, então, esquecida totalmente, e nós entendemos que o divórcio, ou a chance dele, a desesperança, a má criação dos seus filhos, o desespero e os vícios não são apenas males nesse mundo, são janelas para que a gente possa propagar o Evangelho, para que as pessoas que estão tantas vezes com ouvidos tampados, elas possam ouvir e falar, aqui há luz, aqui eu consigo ver então que há esperança. E eu queria trazer ao seu coração esse desafio. Quem Deus tem colocado no seu coração e na sua rotina? Pessoas que estão totalmente destruídas com as suas vidas e que compartilham com a gente os seus problemas. E que nós podemos, então, através do Senhor, trazer uma palavra de esperança. Compaixão, gente. Compaixão. Esse é o motivo de que Deus morreu por nós. Porque se Deus tivesse cruzado os seus braços para nós, e Ele falasse, não foi eu quem pequei, quem pecou foi eles, eu não tenho nada para fazer. Jesus não teria morrido por nós, e não teria vertido, então, a sua vida ao nosso favor. Alegre-se com que se alegram, chorem com que os choram. E aqui está mais um desafio. Como tem sido o seu termômetro com aqueles que prosperam ao seu lado e que são crentes? E isso nós vemos muito claramente no nosso coração. Como é fácil chorar com aqueles que choram. Quem é que vai no velório aqui e consegue ficar indiferente? É difícil, né? Dói. É uma vida que se perde. É um ente querido que se foi. É alguém que nós amamos e está sofrendo, está chorando. Mas se alguém fala para você que ganhou um prêmio ou um carro novo, você consegue se alegrar com a mesma felicidade que a pessoa? Você consegue, então, exultar com ele? Porque é um corpo só, não é? Corpo de Cristo. Onde um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Compaixão. Foi assim que Deus nos ensinou. Não foi um Deus indiferente que ficou lá no trono, alto e soberano, e ficou assistindo a gente sendo destruído. Ele veio. Ele pegou parte de si e trouxe ao nosso favor. Caminhando para o final. Quem é o culpado pela crise? Quem é o culpado da crise? E eu queria trazer para você uma confirmação. Talvez o Fantástico não vai trazer nessa noite. O culpado dessa crise é você. O culpado dessa crise que nós estamos vivendo é o seu coração, é o meu coração. Se não houvesse pecado, não haveria crise. Gênesis 3. Gênesis 3. Toda a história humana foi repartida. A partir daí, houve então um divisor de águas, infelizmente. O pecado entrou no mundo. Começou a crise. A crise no Brasil não começou, a crise na sua vida não começou no Brasil. Ela começou antes do que você mesmo nascesse. Você é pecador e precisa desesperadamente da graça do Senhor. Ser resgatado das trevas pela vida de Jesus. O culpado é você, não é o outro. Não é o político que roubou, não é o seu colega que é ímpio e tem prosperado, e isso desafia tanto o seu coração. Não é o outro, não é o Lula, e pode ser que o Lula seja preso daqui a alguns anos. Ou não, ou não. Não é o outro, é você. E diante disso, eu queria trazer algumas verdades para o seu coração. Quanto tempo essa crise vai durar? Quem é que tem essa resposta? Quem vai ser punido? Quem vai ser injustamente absolvido? Isso tem tirado tanta nossa paz. E talvez você tenha gasto muito do seu tempo e da sua energia pensando nisso. E nós, como cidadãos, como crentes, nós também devemos nos ocupar quanto a isso. Mas o que tem sido o seu foco principal? É se o Lula vai ser preso? Gente, nesse mundo, nós nunca seremos satisfeitos. Mas Deus está conduzindo toda a história. Deus não perdeu as rédeas da história humana. Ele é Senhor. Um dia,
todos nós iremos comparecer ao Tribunal Supremo. E o grande juiz não pode ser comprado. Ele é justo e soberano. E ele reina. E um dia ele vai demonstrar com graça, poder e juízo quem é o Deus. E o segundo, ao lado dele estará o juiz. Esse é fiel. Esse não pode ser comprado. Esse não tem como manipular a situação. Ele é justo e fiel. E ele julgará junto com o Senhor todas as pessoas conforme as suas obras, segundo a sua fé. Conselho para a sua vida e para a minha vida. Finalzinho do versículo, Edinho, por favor. Não, um versículo antes, por favor. Isso. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. Esse é o desejo do coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Siga-me você. Para de olhar para o lado. Para de se ocupar com aquilo que tem sido periférico à sua volta. Para de olhar se alguém tem escutado as suas conversas. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo na minha vida? O Senhor está vendo que Ele está aqui do meu lado? O Senhor tem visto o que está acontecendo na minha família? Tudo isso deve ser pauta das nossas orações. Mas esse não é o foco. Segue-me. Esse é o desejo do coração de Jesus para todos nós. E que isso seja uma verdade na sua vida. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, colocando diante de Deus. E nunca se esqueça, quando você for olhar ao lado, se não for para amar ou ajudar, não olha. Permaneça reto, olhando para a cruz. Verdade e graça, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, por tudo que ela fala no nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos amou e por isso nós podemos amar outros. Obrigado porque o Senhor nos amou e amou até o fim. Senhor, se o Senhor tivesse descido daquela cruz, não tivesse sido morto, não tivesse ressuscitado, tudo isso seria em vão. A nossa vida seria em vão. Nós estaríamos aqui num domingo, talvez alguns tão cansados, tudo em vão. Obrigado porque o amor tem nos alcançado. Obrigado porque esse amor não é apenas de boca, mas é algo prático, algo que nós conseguimos palpar e ver. Obrigado, Pai. Pai, mas não deixa que a gente represe isso na nossa vida. Capacita o meu coração e o coração dos meus irmãos, para que a gente possa transbordar esse amor na vida de outros, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos faz sal e luz desse mundo. De fato, os vícios, os divórcios, as crises familiares, tudo isso são holofotes, são megafones que gritam para toda a sociedade que nós precisamos de um Deus que morreu por nós e tem investido tanto em nossas vidas. Pai, coloca no nosso coração compaixão. Eu sei que o meu coração e o coração dos meus irmãos são tão prontos a julgar. Nós somos tão prontos. Como nós gostamos de alguém que está pior do que a gente ao nosso lado. Porque tira de nós o holofote da nossa miséria, do quanto nós somos miseráveis. Pai, tem misericórdia, fala no nosso coração, ministra no nosso coração. Que em nome de Jesus, que nós, quando olharmos ao lado, que a gente não tire o foco do Senhor. Pelo contrário. Mas que a gente possa expressar o nosso amor no Senhor, na vida de outros. E quanto a nós, Pai, que a gente possa te seguir de verdade. Que não seja apenas de boca, que não seja apenas algo emocional, mas que na segunda-feira nós podemos realmente falar: Senhor, eu vou te seguir. Continua comigo nessa semana. E assim nós vamos caminhando com o Senhor. Que isso seja uma verdade, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Para o nosso bem, mas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, para finalizar o nosso culto ao Senhor, eu queria chamar os irmãos. Qual que é o problema que você tem nessa semana que você queria colocar diante do Senhor? Quais são os seus desafios? E eu queria acionar mais uma vez os nossos presbíteros para clamar ao Senhor pelo povo do Senhor, pela igreja. Presbítero Júlio, se puder nos conduzir nessa oração, por favor.
Quais são os desafios que você quer colocar diante de Deus hoje, nessa semana? Levante-se, venha aqui à frente. O Ministério de Louvor vai nos conduzir mais uma vez em oração e louvor. E coloque diante dele esses desafios, para que ele opere com graça e poder. Em nome de Jesus. Deus de amor, Tu conheces cada um dos nossos problemas, situações em que estamos vivendo, muitas delas que nós plantamos em nossas vidas. Mas o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. E a Tua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós cremos que o Senhor está aqui esta noite, e que o Senhor pode curar, libertar, ó Deus, dar as palavras certas para as pessoas responderem amanhã onde elas precisarem, aquelas que vão procurar emprego. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar a cada um no relacionamento com suas esposas, com seus esposos, com seus filhos. Ó Deus, supra todas as necessidades. Abençoa aqueles irmãos que estão em viagem, aqueles que estarão viajando esta semana. Que os anjos do Senhor estejam ao redor de cada um deles. Fortaleça-nos como igreja, Deus. Abençoe a vida de cada um desses que estão aqui à frente. Para a honra e glória do Teu nome. Nós ministramos a cura e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.